Bom, vamos começar agora a estudar as emergências hipertensivas, tá? Esse assunto dentro das crises hipertensivas vai ser dividido em duas partes. Essa é a parte um, e para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir em duas porções, tá bom? Beleza. Então, falando sobre emergência hipertensiva, lembra? Uma pressão arterial maior ou igual a 180 por 110 ou 180 por 120, dependendo da referência bibliográfica, com lesão de órgão-alvo aguda e rapidamente progressiva. Beleza, olha só. Emergência hipertensiva são situações clínicas sintomáticas em que a elevação acentuada da PA com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. A emergência hipertensiva não é definida restritivamente pelo nível da PA, prestem atenção, apesar de frequentemente muito elevada, mas predominantemente pelo status clínico do paciente. Como assim, Thiago? Se a gente for usar literatura sobre urgência e emergência, até mesmo a diretriz brasileira de cardiologia, ela põe um valor de corte de 180 por 110. Mas eu não posso utilizar isso como regra universal. O paciente pode ter emergência hipertensiva com uma pressão de 180 por 100, uma frequência de 150 por 90, 140 por 110. Então, o valor é arbitrário, 180 por 110, mas ele é só um norte. Eu não preciso gravar exatamente esse valor, mas entender lesão de órgão-alvo aguda com elevação importante da pressão arterial, eu considero emergência hipertensiva, mesmo que essa pressão esteja menor que 180 por 110. Então, na vida real, na prática, no teu plantão, lembre-se disso. Não é obrigatório estar 180 por 110, pode estar menos. Lesão de órgão-alvo aguda, lembrar que é uma emergência hipertensiva. Na vida real, nas doenças mais comuns, lembra disso, no infarto, no AVC, no edema agudo de pulmão, na dissecção de aorta e outras doenças. Beleza? A letalidade é alta se a gente não tratar as emergências hipertensivas, tá? Então, cuidado com as emergências hipertensivas, porque elas são graves e podem matar quando não bem conduzidos. Bom, aqui eu botei para vocês como se fosse um ranking das principais causas, ou seja, principais gêneses, basicamente aí, dessa emergência hipertensiva. Em primeiro lugar, AVC. O AVC é uma das principais patologias, é de frequência número 1, cerca de 40% dos casos, que está correlacionado com a emergência hipertensiva. Então é comum o paciente com AVC chegar com a pressão elevada no teu plantão. Por isso, quando você se estuda AVC, você entende que não pode, dependendo se é AVC isquêmico ou hemorrágico, baixar muito a pressão desse paciente, tá? Já que é uma medida compensatória neurológica para manter a perfusão cerebral. Segundo lugar, edema agudo de pulmão, tá? Terceiro lugar, síndrome coronariana aguda. São as três principais patologias que vão chegar para você no seu plantão, muitas vezes hipertensos. A gente chama isso de emergência hipertensiva porque estão com lesão de órgão-alvo. Beleza? Outras causas: dissecção aguda de aorta, insuficiência renal aguda, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, uso de cocaína, crise febrocardiocitoma e encefalopatia hipertensiva, tá? Beleza. O que eu vou passar agora para vocês são exemplos de algumas doenças. Vamos falar brevemente um pouquinho sobre elas, sobre o manejo, sobre o alvo e a medicação que a gente vai usar para baixar a pressão. Aqui o foco não vai ser necessariamente na doença em si, com todo o seu detalhamento. Basicamente, a gente vai ver aqui como tratar a pressão elevada enquanto você vai se preocupar em tratar aquela condição de base. Beleza? Lembrando, o AVC ou AVE, né, acidente vascular encefálico, ocorre quando uma artéria que irriga o cérebro é bloqueada ou se rompe, resultando na morte de uma área do tecido cerebral devido à perda do suprimento sanguíneo, que a gente chama de infarto cerebral. Achados mais comuns: déficit focal neurológico, alteração do nível de consciência, tratamento. Então, quando você estudar AVC, você vai lembrar do tratamento. Ou é com trombólise, alteplase, tenecteplase, ou trombectomia mecânica, quando tem critérios preenchidos para fazer trombectomia mecânica. Ou pode ser algum procedimento cirúrgico, no caso de AVC hemorrágico, com algumas drenagens. Mas o nosso foco nesse módulo é controlar a pressão desse paciente, se indicado. Tiago, qual droga eu vou usar para controlar a pressão do paciente com AVC? Nitroprusiato de sódio, Nipride. E aqui, nessa última porção desse slide, gravem meta pressórica. Isso é importante. Se o teu paciente com AVC isquêmico não for trombolizar, deixe ele com uma hipertensão permissiva. Tolere uma pressão de até 220 por 120. Está escrito aí no slide. Quer dizer que se você tiver uma pressão nas primeiras 24 horas do paciente com AVC isquêmico, que você não vai trombolizar, até 220 por 120, você não mexe na pressão.
Tiago, a pressão dele está 240 por 140. Aí sim, você liga o Nipride no paciente, baixa para valores próximos de 220 por 120 e estabiliza naquela meta pressórica. Não precisa normalizar a pressão do paciente com AVC isquêmico nas primeiras 24 horas, se ele não for trombolizar. Lembra que existe uma zona de penumbra no AVC isquêmico que eu preciso manter uma perfusão mínima. E ela vai manter-se através da hipertensão permissiva. Tiago, estou no serviço que tem trombolítico, vou trombolizar. Está no ictus, está até 4 horas e meia do evento. Aí você baixa a pressão para 185 por 110. Se tiver menos do que isso, não precisa mexer na pressão. Se tiver mais do que isso, liga o Unipride para baixar até 185 por 110. E depois que você tromboliza, você baixa mais um pouquinho essa pressão, para 180 por 105. Perceba, pessoal, que essas metas de pressões é até. Não é que o paciente está com uma pressão 14 por 9 e você vai subir ela. Não. Você só não precisa mexer na pressão se ela tiver até esses valores escritos aqui no slide para você. Tá bom? Tiago, AVC hemorrágico. Eu tolero uma pressão sistólica de até 140, 160, algumas literaturas até 180, dependendo da topografia e do tipo de lesão vascular. De uma forma geral, sistólica até 140, 160 e para algumas 180. Beleza? Como eu mencionei para vocês, lembrar que no AVC isquêmico tem uma zona de penumbra em volta do cerne, né, do core isquêmico, e o que vai manter essa zona com uma perfusão mínima adequada é o aumento da pressão arterial de forma tolerada, de forma permissiva, tá bom? Não esqueçam disso. AVC isquêmico, que mostrou uma tomografia, tá, com uma área isquêmica. Então, AVC isquêmico eu já expliquei para vocês. Para manter a zona de penumbra viável, não baixo muito a PA do meu paciente, eu respeito as metas. Tiago, passou 24 horas, 48 horas, 72 horas, não trombolizou, preciso começar a baixar a pressão do meu paciente. Beleza. Baixa aí 15%, 20%, 25% da pressão, ou seja, de uma forma gradual, tá? Nas primeiras 24, 48 horas a gente baixa os 15%, depois baixa mais 15, mais 20, mais 25%, sempre de uma forma gradual. Passou aquela primeira 24 horas, não vou precisar trombolizar ou não vou conseguir trombolizar, tolera pressão alta. Depois de 24 horas, começa a baixar de forma gradual essa pressão do seu paciente com medicações. Primeiro endovenoso e depois comprimido na via oral. AVC hemorrágico, aí uma tomografia mostrando sangue, tá? Mostrando sangue, branco, branco, branco é sangue. AVC hemorrágico, usando algumas literaturas como referência, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, referência da USP e alguns artigos mais, a própria American Heart Association, ela recomenda que eu use algumas metas diferentes no caso do AVC hemorrágico. Presta atenção. Se o paciente tiver hemorragia subaracnoide, eu deixo uma pressão arterial sistólica até 160. Então, 140, 160. Se for um AVC hemorrágico tipo intraparenquimatoso ou até subaracnoide em alguns contextos, eu posso tolerar até 180 de sistólica. Por quê? Se você baixar muito, isso causa alteração também em alguns órgãos, baixa perfusão, inclusive alteração renal, alguns pacientes podem dialisar mais, beleza? Então, de uma forma geral, o que eu generalizo para vocês? Mantenha uma sistólica de 140, 160 para tanto AVC hemorrágico subaracnoide como intraparenquimatoso, que é uma boa meta a se seguir. Tá bom? Tiago, vou baixar a pressão com o quê? Nipride. Tá aqui, vou desenhar para ti. Nitroprusiato de sódio. A gente usou essa mesma prescrição lá na dissecção de aorta, lembra? Então, uma ampola em 248 ml de soro glicosado, EV em BIC, começa a 10 e melhora, a dose 0,25 a 10 microgramas quilo minuto. Então, Nipride, você já tem gravadinho na cabeça, já tem anotado, pode usar no caso de AVC. Beleza? Tiago, eu quero usar nitroglicerina, tridil. Posso? Pode. O Nipride, ele é venodilatador e arteriodilatador, então ele é mais potente. O tridil, ele é só venodilatador e tem uma dilatação também coronariana. Se você quer usar no AVC, eu aconselho usar o Nipride. Mas vai que não tem, quero usar tridil. Tá bom, uma ampola de 240 ml aí, soro glicosado, começa a 10 ml hora, é uma boa forma de começar o tridil. Dose 5 a 100 microgramas minuto, tá bom? Prescrição bonitinho para ti, bater um print, salvar, esse material vai estar disponível para você. Fica à vontade de anotar, mas a gente já conversou sobre isso também na dissecção
de aorta. Inclusive no infarto também a gente fala de nitroglicerina, beleza? Tiago, no infarto, o paciente pode infartar e ter uma emergência hipertensiva? Pode. Nesse caso, a lesão de órgão-alvo é uma lesão cardíaca, né? Cardiológica, coronariana. Então, a gente já conversou sobre infarto. A nossa aula não vai ser sobre infarto, mas como tratar a hipertensão no infarto. Então, no infarto, eu posso usar basicamente beta-bloqueadores, como esmolol, labetalol e metoprolol, e nitroglicerina. A gente viu isso na aula de infarto. Meta pressórica para o infarto, até 140 por 90 milímetros de mercúrio. Quanto maior a pressão arterial, maior obstáculo para o ventrículo esquerdo expulsar aquele sangue via artéria aorta. Então eu preciso deixar uma PA controlada para diminuir o esforço cardíaco. Tá bom? Lembra do infarto? Foi o nosso módulo 1, estudamos infarto com supra, infarto sem supra e angina instável. Perfeito. E aqui a meta vai ser até 140 por 90 milímetros de mercúrio. Não devo usar nipride no infarto, porque o nipride ele pode fazer o que a gente chama de roubo de fluxo. Então o nipride ele pode fazer um efeito em que o sangue vai deixar de ir para a artéria doente e vai para a artéria sadia. Então rouba fluxo daquela zona isquêmica. Algo que a nitroglicerina não faz. Então cuidado, tá? Baixar a pressão por medicação endovenosa, ou seja, parenteral no infarto, é nitroglicerina tridil. Pode ver que na minha prescrição de infarto, aqui não tem nipride, não tem nitroprusiato de sódio, tem tridil, que é a nitroglicerina. Também posso usar, por exemplo, metoprolol, que é um beta-bloqueador endovenoso, que vocês também já viram essa prescrição do metoprolol quando vimos no módulo passado de secção de aorta. Então percebe que ao longo dos módulos do curso, algumas medicações vocês já sabem prescrever, elas vão se repetir. Nitroglicerina a gente viu, por exemplo, no módulo de infarto. Metoprolol vimos no módulo de secção. E assim a gente vai fortalecendo o raciocínio e gravando na memória. Edema agudo de pulmão hipertensivo. Veja bem, imagina um paciente está em casa e aí assiste televisão. Do nada, isso acontece, tá, pessoal? Do nada, ele sente um desconforto respiratório, torácico e uma falta de ar, chega pro pulmão, o pulmão tá cheio de líquido, aí vai lá pro hospital. No hospital, o médico ausculta, tá crepitando todo o tórax do paciente, tá dispneico, desaturando. E aí, muitas vezes, o paciente faz um edema agudo de pulmão hipertensivo. Justamente porque, aumentando a pressão arterial desse paciente, eu acabo fazendo com que o líquido do pulmão fique mal distribuído. E o líquido, basicamente, ele sai do plasma e vai cair ao nível de alvéolo, encher de líquido esse alvéolo, fazendo um quadro de hipoxemia. Então aqui, imagina, edema agudo de pulmão como se fosse líquido no pulmão. E aí, ao raio-x de tórax que a gente vê é algo mais branco, né? O eye preto na radiografia. A gente vê opacidades difusas, derrame pleural no paciente, muitas vezes com edema agudo de pulmão. Bom, edema agudo de pulmão para a gente sintetizar. O paciente vai chegar para ti com falta de ar, congestão pulmonar, crepitando bilateralmente e a pressão muito elevada. Edema agudo de pulmão hipertensivo. Como é que eu trato, Thiago? Diurético. Pouca quantidade de diurético. Por quê? O paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo, o problema dele não é tanto que ele está com excesso de volume. Ele só está com volume mal distribuído. Então você pode dar diurético para o paciente? Pode, faz furosemida, uma ampola, 2 ampolinhas, não tem problema. Mas o que vai melhorar mais ainda o paciente de uma forma mais rápida é controlar a pressão do teu paciente e fazer VNI, que é a ventilação não invasiva, tá? Faça diurético, mas o mais importante, controle a pressão do seu paciente, faça vasodilatação e VNI para o seu paciente, se tiver disponível no teu serviço. Posso vasodilatar com o que, Thiago? Nitrato endovenoso, ou nipride ou tridil. E a gente já falou sobre nipride e já falamos sobre tridil, que é o nitroprusiato e a nitroglicerina. Thiago, quero baixar a pressão do meu paciente. Quanto? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, livros de referência de urgência e emergência, na primeira hora a gente baixa 20 a 25% dessa PA sistólica. Depois, eu deixo essa PA 16 por 10 e depois, em 1 dia, 2 dias, eu vou normalizar 100% essa pressão, buscando ali uma PA em torno de 12 por 8, 11 por 7. Beleza? Mas perceba que eu tenho que, basicamente, melhorar a pressão, vasodilatar com nitrato endovenoso, VNI, ou seja, suporte respiratório. Às vezes o paciente chega com muita falta de ar, hipoxemia grave, que você precisa entubar esse paciente. Mas se tiver VNI, você pode utilizar para evitar
muitos casos de intubação. Beleza? Thiago, me ajuda a prescrever. Beleza. Nitroprusiato de sódio tu já sabe prescrever. Tridil você já sabe prescrever. Furosemida. Aqui eu botei 4 ampolas, tá? Imagina que, dependendo do peso do paciente, você pode fazer mais ou menos furosemida. Então, 1 miligrama por quilo de furosemida. A ampola tem 20 miligramas. Então, um paciente que tem 80 quilos, se a ampola tem 20 miligramas, você vai usar 4 ampolas. Se é uma senhorinha, ou então um paciente mais leve, tem 50 quilos, 2 ampolas para começar. Paciente com 60 quilos, 2 a 3 ampolas, tá? Só não tenha medo de fazer, eu vou fazer uma ampola. Cuidado, não faça. Faça pelo menos 2 ampolas na prática, 2 a 4 ampolas no seu paciente adulto de furosemida, tá? Tem que urinar. E se tiver dificuldade de urinar, pede para passar uma sonda vesical. Morfina. A morfina é meio polêmica, porque a morfina, o efeito benéfico dela, ela causa venodilatação, tá? A nível pulmonar também. Ela melhora um pouco a ansiedade do paciente estar com desconforto respiratório e estar um pouco ansioso. Tira a dor. Isso é muito bom. O paciente tolera melhor a VNI com a morfina. Qual o problema da morfina? Ela pode estimular enjoo, vômito, e ela pode atuar no sistema nervoso central, no tronco cefálico, alterando ali o trato respiratório central. Então o paciente pode rebaixar mais e muitas vezes aumentar a chance de precisar entubar esse paciente. Então cuidado com a morfina, comece em dose baixinha, tá? Faça 2 miligramas, espera um pouco, se precisar repete mais 2, faça doses baixas seriadas nesse paciente, tá? Coloque oxigênio nesse paciente, ou cateter nasal, ou máscara, se necessário, tá? Se estiver desaturando, isso é muito grave, não hesite em entubar o paciente, tá? Não perca tempo se precisar realmente entubar o paciente. Beleza? Show de bola. Próxima doença, dissecção aguda de aorta. Já estudamos, né? Dissecção de aorta foi o módulo anterior, então não vou repetir muita coisa. Você sabe que tem classificação Stoffman, basicamente DBK. O que eu quero te chamar a atenção, que você já sabe, é como controlar a pressão. Aí, nesse caso, cuidado. A pressão não é a primeira a ser tratada. Lembra que eu expliquei isso no módulo passado? Você vai tratar primeiro a frequência cardíaca e a dor do seu paciente e logo depois a pressão. Então vai tratar a frequência com beta-bloqueador, esmolol ou metoprolol, ou labetalol, e a dor do paciente com morfina ou fentanil e a pressão com nitroprusiato de sódio. Não controle a pressão primeiro. Baixou a pressão, a frequência cardíaca vai disparar e vai aumentar a dissecção. Tenha cuidado com isso. Prescrição, eu já botei para ti, é o mesmo do módulo passado, não mudou nada, tá? Você já sabe prescrever um modelo aí para ajudar no paciente com dissecção de aorta. Beleza? Aqui eu botei exemplo de metoprolol, morfina, nipride, esmolol e o fentanil, caso refratário à morfina, tá? Evite fazer fentanil na prática, use mais a morfina em doses baixas. Beleza, Thiago, o que eu aprendi até agora dessa aula? Bom, emergência hipertensiva pode matar, dissecção mata? Pode matar. Infarto pode matar? Pode. AVC tanto pode deixar sequela como pode matar. Então, cuidado. Edema agudo de pulmão hipertensivo pode matar. O paciente tem uma PCR por hipoxemia grave. Então, eu preciso entender as doenças que eu estou tratando e tratar conforme o protocolo dessas doenças, mas eu preciso me preocupar também com a pressão desse paciente. E eu preciso buscar a meta pressórica de cada patologia. Beleza? Então, essa aula foi a parte 1 de emergência hipertensiva. Na próxima aula, a gente vai estudar a parte 2, que eu vou trazer mais doenças que cursam com emergência hipertensiva. Beleza? Então, até a próxima aula.